Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar de Nintendo Switch 2. Obviamente não tinha como a gente não discutir o assunto. Vamos falar também do Nubank, que tem um aviso aí em transferências para casas de apostas. E vamos mencionar também que a Cazé TV não vai transmitir campeonatos na Twitch em 2025. E galera, este episódio aqui do The Byte está sendo produzido em parceria com a Alura, a quem nós agradecemos. A Alura está oferecendo de graça e por tempo limitado a imersão Front-End, em que você pode se inscrever pelo link na descrição ou QR Code da tela. E na imersão Front-End, isso aí envolve criar do zero um projeto de tecnologia para você aprender na prática como elaborar uma página de navegação estilo Spotify e dar os seus primeiros passos em programação, inclusive com desafios que vão além do nível básico. E como eu já falei, a imersão Front-End é grátis, envolve 5 aulas gratuitas com profissionais que são referência na área, e para participar não é necessário ter conhecimento prévio. Então não percam a oportunidade. As inscrições, como eu já disse, são por tempo limitado. Para mais informações é só conferir o QR Code na tela ou o link na descrição. E vamos nessa! Bom, pessoal, isso é mais um episódio do The Byte e vamos falar finalmente de Nintendo Switch 2 agora de maneira oficial, porque depois de muita antecipação e de uma porrada de vazamento, né? O Switch 2 foi anunciado através de um vídeo divulgado pela Nintendo no final da semana passada, finalzinho ali, mais ou menos ali quinta, sexta-feira. Nesse vídeo deu pra conferir não só o console e os Joy-Cons em maior detalhe, mas também informações novas. Por exemplo, vem aí o novo Mario Kart. Não se sabe ainda se é Mario Kart 9 ou se tem, né, algum outro título. Vai rolar também uma Direct no dia 2 com mais informações. E, de maneira oficial, agora categórica, a gente sabe que o novo Nintendo Switch é retrocompatível com alguns ou provavelmente a maioria dos jogos do Switch original. Antes de comentar mais sobre isso, eu queria passar já a palavra para vocês, começando aí pelo Edu. Edu, impressões iniciais do lançamento agora oficial do Nintendo Switch 2. O que você achou? Achei que a Nintendo tá jogando de forma extremamente segura, o que é super esperado, porque ela tá numa posição muito privilegiada de ter vendido um número absurdo de unidades do primeiro Switch. Não faria sentido ela fazer o Switch 2 de uma maneira que ela perdesse o domínio de mercado que ela adquiriu através do primeiro Switch. Então, ela dando retrocompatibilidade, dando um período de transição, lançando games aí multigeração, lançando games que funcionam no Switch e também no Switch 2, só que na versão do Switch 2 com melhorias gráficas, de frame rate e tal, acho que a Nintendo consegue ir migrando o público, e com alguns jogos de peso, tipo o próximo Mario Kart, se ele for exclusivo do Switch 2, eu creio que vai ser, ela consegue também estimular as vendas do novo console. Por que você acha que o Mario Kart, o novo Mario Kart 9, estamos chamando aqui, vai ser exclusivo de Switch 2? Porque não houve nenhuma indicação no trailer, né? Não houve, mas eu acho que vai ser porque, pra começar, o Mario Kart 8 é de Wii U, né? Aí eles fizeram uma versão pro Switch. Eu não acho que eles iam de novo atualizar o mesmo game pra lançar no Switch 2. Ele vai rodar em retrocompatibilidade. Eu também não acho que eles iam lançar pro Switch atual. Eu acho que ele deve ter melhorias que provavelmente não rodariam no Switch atual em termos de capacidade ali, né, de processamento, memória, placa de vídeo e tal, mas também porque eu acho que é um game que vem de plataforma e eu acho que ela vai querer deixar esse novo Mario Kart exclusivo do Switch 2 para estimular as vendas do Switch 2. Eu mencionei no vídeo que eu fiz a respeito do anúncio que eu acho que a Nintendo, ela nunca inovou tão pouco. Talvez com o Game Boy pro Game Boy Color, né? Porque historicamente a Nintendo inova muito, tanto em questão do console quanto dos controles. E dessa vez tá tudo muito seguro. Eu vi muita gente falando a respeito ali dos Joy-Cons serem utilizados como mouse, o que tudo indica que vai acontecer, mas na prática, será que isso de fato vai ser utilizado? Porque, por exemplo, a gente tem toda uma questão da vibração super especial do DualSense, isso é pouco utilizado no Play 5. O próprio controle, né, o Joy-Con do Switch tem uma vibração especial que não é tão usada também. Os Joy-Cons, eles têm um leitor de, acho que é infravermelho. Isso. Pouco é usado. Então, vamos ver o quanto que isso é utilizado na prática. Pra mim, parece mais uma feature daquelas gimmick que, desculpem os termos em inglês, eu não sei esses em português, mas assim,
Eu acho que um jogo aqui, outro ali vão usar, na prática não vai fazer diferença no uso da maior parte dos games. O fato do Nintendo Switch 2 não ser tão inovador assim na visão do Edu, talvez até te favoreça, né, Vandep? Eu pergunto isso porque você é proprietário de um Nintendo Switch original, né? Comprou há pouco Ó, tempo, tá aqui, inclusive. cadê? Tá atrás dos meus controles. E pelo visto, o Nintendo Switch original vai continuar sendo suportado por algum tempo, já que há essa questão da retrocompatibilidade. Então imagina-se que vão haver jogos que vão ser lançados tanto no Switch original quanto para o Switch 2. Inclusive, logo depois que saiu o anúncio do Switch 2, vários jogos saíram logo depois lançando o trailer, com algumas telas no final do trailer falando assim, esse jogo roda tanto no Nintendo Switch original quanto no Nintendo Switch 2. O que é que você achou como proprietário de um Switch original do anúncio do Switch 2, Vandep? Cara, inclusive eu queria voltar um pouco só para entender quais são as maiores diferenças, né? Eu vi que tem um tamanho de tela. Existe algum anúncio sobre processamento? Não muito, né? Tipo, no Nada trailer oficial. original foi super superficial, né? Então, primeiro, o que vocês imaginam que vai ser a grande diferença? Vocês acham qual a precificação disso? Eu sei que a gente vai começar a fazer presunções muito cedo, vendo apenas um trailer, mas eu acho que é uma discussão importante justamente para... Eu paguei o quê? Foi R$ 2.000 no... Foi 1.800, na verdade, eu acho que no meu Switch, ano passado. Eu achei um valor, evidentemente, não é pouco dinheiro, mas justo, assim, né? Pelo que você consegue extrair. Claro, é um console que tem... Quanto tempo atrás saiu o Switch? Já 7, 8 Foi em anos? março de 2017, eu acho. Então, 8 anos, exatamente. Então, a gente vai para quase, vamos dizer, talvez uma década. Quando que deve sair? Eu vi que em abril vai ter outro trailer, né? Um anúncio. Eu acho que sai esse ano ainda. Os rumores é de que vai ser lançado em junho desse ano, mas nada oficial ainda. Eu fico muito curioso mais nessas questões, sabe? Vai valer a pena um upgrade, entendeu? Tipo, Em termos de upgrade de hardware, pensa assim, o Switch, quando foi lançado originalmente, ele já era visto como uma plataforma defasada e ele tem um processamento equivalente de celulares. Celulares para época atrasados já. E nesse contexto, o Switch 2 continua tendo uma arquitetura mais semelhante a um celular do que um laptop, um console, um desktop, mas ele vai estar atualizado em equivalente de 8 anos. Mas além disso, nesse meio tempo a gente teve um baita de um desenvolvimento de tecnologias que vão além do poder bruto, que aí são as tecnologias que usam upscale via inteligência artificial, tecnologias que permitem uma maior compressão de dados para que o tamanho das texturas seja menor, mas as texturas tenham mais qualidade e por aí vai. Então eu acho que é um pouco inocente a gente olhar. Eu vi muita gente fazendo isso, eu acho que é um pouco inocente a gente olhar a questão de poder bruto e desconsiderar os avanços tecnológicos que envolvem arquitetura, tecnologias que hoje em dia funcionam muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês sentiram falta de alguma coisa no anúncio como um todo, além dessas informações que são informações mais específicas, como essas que o Vandep mencionou? Eu digo isso porque eu senti um pouco a falta de um anúncio que talvez venha mais à frente tipo assim, ou algum tipo de boost, ou algum tipo de upscale dos jogos do Switch original, sabe? Eu achei tão bacana essa ideia da retrocompatibilidade e espera-se que o Switch 2 vai ser bem mais potente que o Switch original, que eu fiquei esperando o anúncio, tipo assim, e os seus jogos do Nintendo Switch original vão rodar melhor no Switch 2. Edu, você acha que isso vai vir eventualmente? Ou você acha que não anunciaram porque talvez não seja possível? Eu acho que isso não cabia no momento ainda, pra ser sincero. Eu acho que isso cabe numa apresentação um pouco mais longa, mais elaborada, falando sobre o hardware especificamente e tal. E eu acho que isso deve acontecer, considerando que o console provavelmente vai usar upscale via inteligência artificial, daí é uma questão só de ter uma camada que usa esse upscale nos jogos nativos do Nintendo Switch. Não acho que é nada difícil deles implementarem, não, mas eu não sou desenvolvedor, né? Então. porque perguntei até do preço, né? Claro, a gente fazendo presunções muito cedo sobre essas coisas, mas para qual que vai ser o incentivo de fazer esse upgrade? Porque, assim, considerando 8 anos entre as plataformas, que eu não. Pensando é uma média mesmo que acontece, né? Das gerações, na verdade. Eu acho que a maioria das pessoas tem Switch, tem gente que tem mais de um Switch, justamente por ser um pouco mais acessível, né? Eu também tenho um OLED. Eu acho que vai ser um negócio que vai ter um impacto grande, mas eu fico imaginando a precificação, considerando que, assim, o PlayStation 5 agora, a gente consegue comprar entre 2.300 e 3.000, vai 2.500. O Switch vai ser tão mais barato que isso, vai estar um pouco nessa faixa, 2.300, 2.500, 3.000. É que eu gosto de discutir isso. E outra coisa, eu gosto, né, quando o nome é Switch 2, entendeu? Eu gostei que a Nintendo não inventou. E claro, o console é tão parecido que se eles fossem inventar um negócio tão diferente,
ia ser muito forçado, mas eu gostei do nome. Eu gostei, e pra mim, eu acho que o meu toque ele deixa organizadinho. O que vocês acharam disso? Vocês acham que vai gerar algum tipo de confusão similar a Wii e Wii U? Tipo assim, com certeza vai ter jogo que vai rodar tanto no Switch quanto no Switch 2 e que vai ser lançado depois do Switch 2 tá nas lojas, né? Então, será que vai ter algum tipo de confusão por aí? Se o console fosse chamado de outro jeito, será que não ajudaria? Eu lembro de o pessoal ficar, né, na época que tava todo mundo imaginando ainda qual que seria o nome e tal. Tinha muita gente que falava que queria que o nome fosse Super Switch, né? E eu acho que Super Switch ia atrapalhar mais, ia ser tipo uma espécie de Wii e Wii U. Eu acho que Switch 2 causou uma separação maior. O que é que você acha, Vané? O Super, né? Super Nintendo eu acho que é um nome maravilhoso para um console do começo dos anos 90. A palavra super ficou defasada, vamos dizer assim, ficou super utilizada também, né? Eu acho que ela tinha um impacto muito maior, até pensando no mercado na época, né? Era um boost de um outro console, e de fato foi, né? Switch 2 é tipo, hoje em dia, de novo, parece um negócio mais limpo, assim, é uma evolução. O próprio Wii U não acho o nome legal para um console, não sei o que vocês, né? O Wii U não tem um desgosto pelo nome, mas em retrospecto, óbvio que foi uma falha, né? Não só o nome do Wii U, como também o marketing do Wii U. E obviamente que a Nintendo aprendeu muito com o processo, e imagino que por isso que o Switch 2 chama Switch 2. Eu acho que sim, pode haver alguma confusão de alguém ir e comprar um jogo do Switch 2 achando que vai rodar no Switch original e não roda, mas para isso eles vão ter que deixar isso bem claro, não só no marketing, mas na caixinha também, né, na embalagem. Porque no online, se a pessoa for comprar digital, é muito fácil. Se o cara tiver num Switch e for tentar comprar um jogo do Switch 2, o sistema dá um aviso. E numa loja física, é questão de ter um adesivo no plástico da embalagem, né? Avisando que aquele jogo não é compatível com... Os próprios jogos que são exclusivos do New 3DS têm um aviso. Que existem alguns jogos de New 3DS que só rodavam no New 3DS e não no 3DS normal. Eles vinham com um aviso para evitar confusão. Em termos de precificação, eu acho que a Nintendo acertaria se colocasse um pouco abaixo do que o PlayStation 5 e o Xbox Series X praticam de preço. Isso, Estados Unidos ou Brasil? Estados Unidos, é porque o Brasil, cara, a gente sabe que o Brasil não é e nunca vai ser prioridade para essas empresas. É muita inocência alguém achar que os caras vão precificar o console pensando em Brasil. Eles vão precificar pensando nos mercados mais importantes, e aí pro Brasil eles vão ver, tipo, a que preço eles conseguem levar o console com uma margem pequena. Eu tô confiando em 399 pro Switch 2, assim, acho que isso é um Eu tinha preço pensado legal. 299. 299 eu acho muito baixo. Então, mas aí se você tá usando pro Brasil, vai ter que precificar abaixo do PlayStation 5? Ah, pra mim, vai ser a regra que eu aprendi contigo, Vandep. É bota mais um 0 ou mais um 9. Então, se então, é 399, vai ser 3999. É isso, Vai ser 4 4 reais. pau sair o Switch na... Você acha que vai ser 4 pau? Se for $400 americanos, deve ser isso, né? Porque pela conversão já fica Pode ser, não. Pode complicado. E a quantidade absurda de imposto e taxa ridícula que tem no Brasil. ser. Sim, mas eu vou dar um console pro meu filho, que você não tem filho, tá? Que eu saiba. Tô brincando. Você vai dar um console, você vai escolher um PlayStation 5, um Xbox Series S, ou o primeiro Switch ainda. Será? Vai ser um bom presente aí no primeiro Switch. Imagina, eu comprei tem menos de um ano e me diverti bastante. Mas eu acho que essa vai ser a grande sacada que a Nintendo continua agora com o Switch 2. Eu acho que tanto o Switch foi assim e o Switch 2 vai ser assim também. O Switch 2 ele vai ser o console que você vai comprar. Se você gosta de Nintendo, você compra só ele. E se você gosta de videogame em geral, você vai comprar ele e outro. Claro que o valor entra nisso daí, né? Mas o que eu tenho visto hoje com o Nintendo Switch é que se o cara é gamer, se o cara tem condição, ele tem ou Nintendo Switch e outra plataforma. Ou Nintendo Switch e o PC, ou Nintendo Switch e o Xbox, ou Nintendo Switch e o PlayStation. E até PlayStation 4, tipo assim, eu conheço gente que tem Nintendo Switch, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, entendeu? Então eu acho que com o Nintendo Switch 2 vai continuar sendo assim. Você acha também, Edu? Provavelmente. Porque a Nintendo ela tem feito algo muito único, né? Ela tem seus exclusivos que são fortíssimos e são jogos que têm um estilo muito próprio. Ele complementa muito bem outras plataformas. Eu acho que existe muito mais semelhança, que nem se falou, dentre PC, dentre Xbox e PlayStation, do que com o Switch. A Nintendo ela tem tentado jogar o jogo dela. Isso tem feito muito bem pra marca e acho que é bom pros jogadores também, que ganham uma alternativa. Normalmente mais leve do ponto de vista de diversão pura e gameplay. Existem algumas exceções, mas... E deixa eu perguntar uma coisinha pro Vandep sobre a estratégia de marketing da Nintendo agora com o lançamento, né? Assim, eu vi algumas pessoas até comentando que talvez o anúncio faltou, assim, ter um peso maior,
foi só um vídeo que foi soltado nas redes sociais e no canal da Nintendo e é isso aí. E aí muita gente levantou a possibilidade de ter sido os vazamentos, né? Até saíram algumas matérias relatando que alguns executivos da Nintendo ficaram incomodadíssimos com os vazamentos. Vandep, na tua opinião, você acha que os vazamentos atrapalharam o lançamento? Ou você acha que o lançamento seria diferente se não tivessem havido tantos vazamentos como os que rolaram, por exemplo, agora na CES? Ah, cara, eu acho que a Nintendo é uma empresa que se protege bem disso, mas no mundo de hoje, cara, a gente viu o que aconteceu com o GTA, né? Todo mundo se preparando no dia seguinte para ver o trailer e com um anúncio tão mais esperado, talvez até que o Switch 2, e aconteceu isso, né? O que eu acho mais curioso, cara, é que a gente discute muito aqui, né, sobre as estratégias confusas da Microsoft, da Sony com o Xbox e o PlayStation. Eles querem virar uma empresa que vende hardware ou não? Eles querem comprar estúdios ou não? O que eles vão fazer? E quais essas IPs vão ser exclusivas ou não? E aí eu fico pensando que bênção, né? Ou que sorte, mas mérito deles, da Nintendo ter tantas IPs redondinhas. Eles cuidam muito bem das IPs deles, né? Você poder anunciar um console com Mario Kart, né? O Mario Kart 9, que nem o Edu falou, o 8 é de uma geração anterior. Isso não sei se necessariamente cria um hype que nem algum jogo, um God of War do PlayStation, algo assim. Mas eles cuidaram tanto, né? Se você considerar Zelda, Donkey Kong e todos os outros, isso traz um respaldo e uma antecipação e uma expectativa boa, né? Tipo, eu vi que estavam justamente analisando o trailer. Não, Mario Kart com 24 players, né? E o cara falou, pô, se eu for o 24º no Mario Kart, eu vou me dar um tiro, porque... Pelo amor de Deus, né? E é isso, cara. São IPs, né? O Donkey Kong, Super Nintendo, começo dos anos 90. A gente fala do Mario Kart também, começou no Super Nintendo. São 30 anos cuidando dessas IPs, que aí toda vez que você lança o console, você consegue decidir quais você vai lançar. Então, eu acho que eles, com certeza, se preocuparam com o vazamento, Davi, mas eles têm um jogo que tem Mario Kart para hypar esse novo console e poder mostrar umas coisinhas. De novo, eu não acho que tem um impacto geral que nem os outros dois consoles, mas eu acho muito legal. Isso aí é o que a gente fala de estratégias pensadas e não, né, ficar reajustando a rota que nem parece que Microsoft e Sony ficam fazendo, né? Eu acho que a Nintendo é uma empresa que muito mais fechada do que as outras. Sólida, né? E isso exato, é sólida. Então parece que eles nem se preocupam o que a própria Sony e Microsoft estão fazendo, ou o que o mercado dita. Eles falam, a gente vai decidir o que vai fazer, vai ser desse jeito. E justamente, eu acho que eles não se preocuparam muito em hypar. Talvez se eles hypassem mais, venderia mais. Mas eles fazem as coisas do jeito deles e é isso. O que vocês acharam de tudo isso? Eu achei bem interessante. Eu acho que a maior preocupação da Nintendo de vazamentos não necessariamente é diminuir o hype pelo console, porque eu acho que tá todo mundo morrendo de curiosidade a respeito, tanto que o trailer desempenhou super bem, mas acho que é uma questão de, tipo, a preocupação de quem que tá vazando isso, como que essas informações estão saindo daqui de dentro e chegando lá fora, em quem que a gente tá confiando que a gente não deveria confiar. Eu acho que essa é a questão, né? Inclusive, curiosamente, também tá circulando nas redes sociais, no Twitter e tal, um comparativo entre o vídeo de anúncio do Nintendo Switch 2 e o vídeo de anúncio do PlayStation 5 Pro. Eu não sei se o vídeo do PlayStation 5 Pro são os números absolutos, totais, assim, até o final. Mas estava ali na casa dos 4 milhões. E o vídeo do Nintendo Switch 2, em 18 horas, angariou 14 milhões de views. Eu acho que isso fala muito sobre o impacto dessas duas empresas. E aí, é claro, o PlayStation 5 Pro é um console intermediário, né? Obviamente, o anúncio de um PlayStation 6 ia chamar mais atenção e talvez coletar mais views, né? Mas, sei lá, o que é que você acha disso, Edu? Você acha que isso é um sinal de que o Nintendo Switch 2 vai ser um sucesso estrondoso quanto o Nintendo Switch original foi ou não? Porque eu acho que vai ter muita gente que não vai trocar. Eu acho que vai ter muita gente que vai continuar com o seu Nintendo Switch porque é fã de Animal Crossing e pronto. A não ser que lance Animal Crossing 2 junto com o lançamento do Nintendo Switch 2, né? Mas eu não sei. Eu acho que o volume de vendas inicial do Switch 2 não vai impressionar tanto. Aí, dependendo de como ele for administrado, eu acho que ele tem um potencial de estender a sua vida útil e vender bem. Mas como ele não tem aquele quê de novidade que o Switch teve de ser o primeiro console híbrido, né? É portátil, mas também é um console de mesa. Eu não acho que ele vai ter de início, pelo menos, o potencial de vendas do primeiro Switch. Mas claro que com
um bom leque de opções aí. Eu creio que a Nintendo vai ter bons jogos. O Switch 2 tem o potencial de vendas. É uma série de fatores. Eu não gosto de ficar fazendo essas previsões, que é muito difícil, né? Mas em retrospecto, o Wii U teve muitos jogos bons. E foi um fracasso. A galera até brinca que o Switch é o que o Wii U era pra ter sido, porque o Switch tem um monte de jogo que originalmente saiu do Wii U, né? Eu tive um Wii U, mas por que ele foi considerado tanto um fracasso, cara? Assim, só pra contextualizar pra mais gente, assim. Eu não acho que o problema foi lançamento exclusivo, porque o Wii U teve fortíssimos jogos, né? O Breath of the Wild, inclusive, ia ser exclusivo e não foi, mas ele teve o Mario Kart 8. O Mario Kart 8 surgiu no Wii U, Donkey Kong Tropical Freeze, teve aí bons jogos do Mario, né? Tanto o Mario Wii U quanto o Mario 3D World, e teve jogo do Kirby, do Yoshi. Bons jogos. Normalmente, o fracasso do Wii U, ele é atribuído a uma confusão do Wii U ser assim, uma continuação melhorada do Wii, sem ser de fato um console próprio. Mas são tempos também diferentes, cara. Era uma internet diferente quando o Wii U foi lançado. A gente tinha ainda uma força maior de loja física, de meios mais tradicionais de comunicação. Talvez hoje não houvesse essa confusão que na época do lançamento do Wii U aconteceu. Galera, bora então para o segundo bloco, que é o Boletim Nuvem. E não só, eu vou divulgar aqui o Nuvem Co-op, que é excelente para quem é criador de conteúdo, que é um programa da Nuvem aí que te apoia como criador, vale a pena conferir. Mas além disso, a Nuvem vai publicar o Libritopia Librarian Simulator. Esse game vai ser publicado pela Nuvem em Early Access. O game é um gerenciador de biblioteca, o que aparentemente era para ser muito calmo, muito tranquilo, mas o game tende ficar mais caótico, mais rápido do que você imagina, tá bom? Então, se você ficou curioso com o game, dá uma conferida na página do jogo na Steam. Vocês podem já fazer o wishlist do game, link vai estar na descrição. E o próximo assunto, Davi, acho que você vai falar sobre o Nubank, né? Na verdade, eu vou introduzir o assunto pro nosso querido Van Depp mandar ver aí, mas basicamente qual que é a pegada? A gente tem falado muito aqui no debate sobre bets, sobre casas de apostas, sobre o uso de influenciadores digitais, até falamos no episódio passado da matéria da revista Piauí, e aparentemente algumas empresas começaram a reagir a essa epidemia de bets que a gente tá vendo aqui no Brasil, e uma delas é o Nubank. Van Depp, o que é que o Nubank fez para combater, entre aspas, a epidemia das bets? Bom, né? Começou a rodar um print nas redes sociais de quando você ia transferir dinheiro para uma casa de apostas, aparecia: ah, você tem certeza? Você quer uma casa de apostas? Você quer fazer essa transferência? Eu vi gente comentando aqui: o Nubank foi gigante, nossa, maravilhoso. Assim, eu entendo porque na percepção inicial isso é algo positivo. Aqui, a gente aqui é crítico, né? Principalmente de pessoas que divulgam cassinos e bets desenfreadamente, né? A gente teve aqui a Virgínia. Sabe o que a Virgínia ganhava? 30% das perdas do próprio público. Ou seja, uma pessoa que já tem muito dinheiro, que ostenta absurdamente, né? Tanto aquele meme insuportável de mimimei, comprei uma bolsa de 300 mil reais. Essa bolsa veio, talvez em parte, de perdas do público dela. Que a gente fala que não é sobre o moralismo excessivo, a gente teve a conversa sobre liberdade de expressão e tal, e eu sei que as pessoas às vezes discordam da gente, mas eu tenho muito forte para mim a liberdade pessoal. Então, o pessoal achar que o Nubank está fazendo isso porque ele se preocupa com você, isso para mim é uma grande mentira, tá? O Nubank simplesmente quer manter o dinheiro deles dentro da próprio banco, tá? Eu sei, às vezes eu repito o que aconteceu comigo no meu assalto, eu virei conhecido como o garoto do Nubank, a thread do Nubank. Então, evidentemente que eu tenho um negócio muito grande, não só contra o Nubank, mas contra bancos. Inclusive, eu tenho boa parte do meu dinheiro está no Nubank porque eu não pude abrir conta em outros bancos, porque o que aconteceu comigo e fizeram contas laranjas no meu nome, enfim. Não vou entrar muito nisso, mas eu estou meio à mercê do próprio banco. Então, achar que o banco quer seu bem, por favor, não ache, tá? Eles estão nem aí, eles me trataram com total descaso até minha história viralizar, ser lida por 15 milhões de pessoas e ser a história mais lida no G1. Aí eles me ligaram e me trataram muito bem, muitíssimo bem. Só faltou... E Banco do Brasil também, vou deixar bem claro aqui. Eu não assinei nenhum NDA nem nada, eu posso falar sobre isso. Abriram um tapete vermelho para mim, mas quando eu fui lá nas agências não fizeram nada. Então, eu ver pessoas elogiando o banco por causa das bets, desculpa, comigo não cola, tá? Inclusive porque liberdade pessoal, tá?
Se a pessoa quer fazer uma aposta, é direito dela. A pessoa quer transferir R$ 100 para gastar, problema dela ou, né, decisão dela. O que a gente critica em relação a cassinos e bets é a normalização de uma parada que não era normalizada. Aquela coisa de, inicialmente era considerado investimento, aí depois só mais de 18, mas se você não tem dinheiro, não gaste. Aí agora os slogans de confia, vai na fé, faz a fezinha. Então, é evidente que a gente não está elogiando casa de bet, mas achar que os bancos estão do teu lado, por favor, não ache. Eu acho que o Davi até tem um dado, né, de... É importante deixar claro, pessoal, que o Nubank, ele é detentor de muita conta de pessoa física que usa exatamente os fundos que ela deixou no Nubank como transferência de Pix para as casas de aposta. Então, quando acontece isso com um banco, com muitos clientes de um banco, aquele banco passa a ficar com os cofres meio vazios. Isso pode afetar a performance da companhia. Não é à toa que o próprio Santander, que é outro banco, né, e que faz um trabalho de educação dos seus correntistas em relação a bons investimentos, recomendou o não investimento no Nubank recentemente, porque ele próprio está preocupado na performance do banco. Não é à toa que as ações do Nubank, até a data de gravação desse podcast, caíram já mais ou menos 6,5% por conta disso. Então muita gente acha que não existe conexão entre bet e banco, ou bet e Nubank, ou que o banco ganha porque as pessoas estão gastando mais e tal. Não é bem assim. Inclusive, isso é até uma das coisas que eu falo com os meus alunos, e é que eu sou professor de marketing, é a não acreditar nessa história de que empresas são como pessoas, têm sentimentos. Uma coisa é você humanizar uma empresa, outra coisa é essa empresa ser humana de fato, coisa que ela não é. Né? Então, assim, a gente nunca pode destratar pessoas que trabalham para essas empresas. Então, nunca destrate um lojista porque você é chateado com o dono da loja, né? Nunca destrate um vendedor porque você não gosta da marca. Mas achar que a marca se importa com você, o objetivo de uma empresa no mercado é obter o máximo de lucro possível. E é claro que ela tem que obter esse máximo de lucro possível dentro da lei. Mas achar que ela vai ali fazer um favor por você ou que ela se importa com você enquanto cliente, não funciona bem assim. Eu ia complementar aqui, em parte porque minha história viralizou tanto na época, é porque o Nubank tinha esse negócio do meu roxinho, entendeu? Um banco digital. E eu entendo, eu sou um cara que o próprio Nubank devia estar, assim, me tratando super bem. Eu não tenho gerente de conta lá, tudo bem, é um banco digital. Mas eu abri minha conta lá, acho que em 2014, 2015, foi quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, fiz muitos investimentos lá, eu já devo ter gasto o meu cartão de crédito lá absurdo. Então, tipo, eles não estão nem aí mesmo. E quando foi assaltado, eu acho que parte também que viralizou, que se você for ler os prints na thread, a gente vai botar o link na descrição também, eu me sinto patético. Eu estava implorando para essas pessoas me ajudarem. E eu tinha que me explicar vez após vez. Gente, foram feitos empréstimos e Pix do meu nome e tá como transferência, vocês conseguem bloquear, a gente tá no fim de semana, por favor. Olha, senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, eu também tento não bater num agente de telemarketing ou de suporte, mas foi o que eu falei com eles. Na época eu tive uma call com a ouvidoria do Nubank, que entrou na call achando que eu não sei, que eu ia... tudo bem. E eu falei, não, tem que ser assim, isso aqui. Olha, vocês fizeram isso de errado, tanto que depois eles lançam o modo rua, que você só pode fazer Pix na rua mostrando seu rosto. Isso foi uma ideia minha. Eles podem falar que não foi, mas tá lá nas sugestões que eu inclusive botei na thread. Não necessariamente o modo rua, mas tem um jeito de, né? Sabe como as pessoas entraram na minha conta na época? Eu vou ser bem claro. Eles, evidentemente, levaram meu celular, eles reprogramaram minha senha porque eles estavam com a minha caixa de entrada, e dentro do aplicativo você podia lá consultar senha de 4 dígitos com a senha que eles reconfiguraram, escrita, não é uma senha de... Então eles puderam... É isso, esse era o nível de segurança que o banco tinha. Ninguém imaginava que você conseguia fazer essas consultas. Então, eu ver as pessoas elogiando um banco desse, esse negócio do meu roxinho, infelizmente acabou. Acho que depois disso, eles até pararam com essa história. E só uma ironia, eu tinha botado dinheiro nas ações do Nubank. Eu tenho dinheiro nas ações do Nubank. E depois que minha história viralizou, eu pedi mais dinheiro. As ações caíram nos dias seguintes. Eu não sei, pode falar que não foi diretamente, mas foi. Então, tipo, por favor, não achem que banco é teu amigo, tá? Ou qualquer empresa, não vistam a camisa da empresa, façam um trabalho legal enquanto você trabalha, seja um cara, uma pessoa boa, seja uma pessoa competente, séria, mas, por favor, tá? Não acho que a empresa vai te tratar bem. Transicionando de uma empresa roxa para outra empresa roxa, vamos falar um pouquinho de Twitch aqui. Mais especificamente, vamos falar da situação da Cazé TV ou do Casimiro, né? É um dos maiores influenciadores que a gente tem hoje em dia no Brasil,
com relação à Twitch, porque até o Cazé cansou. Cansou de quê? Cansou da Twitch. Tá rolando um vídeo no YouTube, que é um corte de uma live dele, mas ele falou isso em live, né? Que segundo ele, oficialmente, a Cazé TV não vai transmitir nenhum campeonato desse ano na Twitch. E aí, os elementos que ele utilizou para alegar isso daí foi o próprio histórico, nos últimos anos, de Cazé TV, atuando na Twitch, onde, segundo ele, a Twitch prejudicou a imagem da Cazé TV através de problemas na transmissão, interrupções que não eram planejadas, problemas relacionados a direitos autorais. Ele menciona no vídeo que constantemente o canal da Cazé TV na Twitch ficava levando meio que um strike de direitos autorais, mesmo eles tendo os direitos de transmissão do esporte que eles estavam fazendo. Então, assim, segundo ele, ficou um negócio insustentável, não dá mais. Então, a gente vai ter, esse ano, a Cazé TV fora da Twitch. Edu, impressões a respeito disso daí, da tua opinião? Merecido. Se a Twitch não trabalha direito, vai perder criador de conteúdo. Vai perder os pequenos, os médios, os grandes e os gigantes. E perdeu agora um gigantesco. Bem feito. Se estivesse trabalhando direito, isso não acontecia. Ela que não se vitimize e reconheça que errou. Cara, eu acho que é um dado que as pessoas às vezes não sabem ou sabem que o YouTube é mais de 10 vezes maior que a Twitch. Entendeu? O YouTube tem um alcance absolutamente enorme. Por isso que existe esse movimento de pessoas que fazendo lives simultâneas. O próprio Edu faz live quando faz no YouTube. A gente tem um funk. A gente já conversou com o Hayashi recentemente aqui. Ele é um dos que eu acho que é o melhores cases desse que faz live simultânea, que perdeu o público na Twitch, mas o público geral subiu. Eu vi esse corte do Cazé falando também, e você vê tipo uma frustração, uma tristeza. Falando, não, cara, eu não vou mais transmitir. A gente bota o campeonato francês para rodar, eles derrubam lá. E aí a gente perde, né? E o público, quando volta 20% do público. Vocês sabem, né? Cai uma live e não volta todo mundo. A pessoa muda pra próxima. O YouTube a gente não tem problema nenhum. E o YouTube tem, vamos dizer, a experiência é muito melhor para assistir na TV. Né? Que o YouTube, cada vez mais as pessoas têm assistido o YouTube na TV. Você consegue voltar um VOD com muito mais facilidade. Se você quer voltar a live assistindo na Twitch, você tem que entrar no perfil da pessoa, torcer que ele está sendo processado para voltar. Você não consegue dar só voltar simplesmente. E eu fico imaginando as dores de cabeça nos bastidores, cara. Tipo assim, às vezes é uma transmissão tarde, assim, né? Tipo, à noite. Putz, a Twitch derrubou. Aí quem que vai ser acionado para conversar com a Twitch? E com quem vai conversar com a Twitch também? E aí eu vou ser bem transparente. Na última semana, eu falei com 3 plataformas. Eu falei com Google, Doug, né? Que gravou com a gente aqui, a YouTube. Falei com o pessoal do TikTok, que me atendeu super bem. E falei até com o pessoal da Meta, Facebook, a gente bateu pra caramba, mas eles resolveram um problema que a gente tava lidando. A Twitch é a única que eu não consegui, e eu até tenho, que nem disse, um contato outro, mas você fica meio ansioso, tipo assim. Até porque, aí eu diria, os funcionários do Brasil não têm necessariamente culpa do que é feito lá, sabe? Tipo, é uma empresa que não tá numa fase legal. Quando a gente começou o debate, a gente batia sempre, mas parece que não melhorou, sabe? Eu acho que realmente é isso que você falou. Não melhorou a coisa. Eu acho que a coisa vai continuar sem melhorar. Eu acho que eu tenho contato com alguns criadores de conteúdo que estão na Twitch também. Um deles, inclusive, está fazendo uma transição, está deixando de investir em VOD para investir cada vez mais em live e aí fazer os cortes da live, que nem muito criador está fazendo hoje em dia. E uma das coisas que ele tem falado em prol da Twitch é muito curioso. Ele fala assim, cara, mas eu sinto que na Twitch o público é mais próximo de mim do que no YouTube. Eu sinto que na Twitch existe ali uma vibe, existe um calor que eu não encontro quando eu faço streaming no YouTube. E eu não tiro essa visão dele, eu acho que essa é a visão, inclusive, de muitos criadores que estão na Twitch, mas isso, pra mim, não tem mais a ver com a plataforma. Isso é assim, é comunidade, é o público que tá lá. E eu acho que esse público que tá lá hoje, daqui a pouco, vai também cansar e vai pra outro canto, né? E eu tenho notado o YouTube trazendo cada vez mais novidades com foco em live, que, bicho, fica muito complicado imaginar uma guinada da Twitch, com o YouTube fazendo o trabalho dele direitinho. Outras plataformas por aí, como é o caso da própria Kick, roubando creators com muito investimento da própria Twitch, e eu acho que rouba muito mais a Twitch do que rouba do YouTube, e a coisa se desenhando de uma maneira muito complicada. Eu acho que assim, Edu, eu sempre gosto de fazer esse trabalho, né? Tipo assim, cara, vamos lá, se a Twitch estivesse aqui conversando com a gente aqui agora, qual que seria a dica? Como que daria pra salvar a Twitch nesse momento agora? Ou qual que seria a guinada que a Twitch poderia fazer
já que, mesmo que ela volte a ofertar o serviço como estava sendo ofertado anteriormente, você já tem players fazendo o dever de casa e já começando a pegar um pouquinho dessa fatia de mercado. Como que a Twitch poderia voltar dentro desse contexto? É até difícil responder isso porque a Twitch me perdeu tanto e já há tanto tempo que eu não assisto mais praticamente nada na Twitch. E quando eu abria, né, a Twitch, eu me arrependia muito rapidamente, porque você é bombardeado por propaganda, você não consegue nem dar chance para assistir alguma coisa. Então, eu definitivamente mexeria na questão de você abrir uma live e receber uma propaganda de imediato. Além disso, você citou a questão do player. Eu acho que o player da Twitch deveria permitir a gente voltar um pouquinho para assistir o que acabou de acontecer e melhorar a qualidade das lives também. Ainda tem isso? Porque eu, como faço live no YouTube, eu reparo que pessoas que não têm o costume de assistir lives no YouTube, que assistem mais na Twitch, quando elas abrem uma live minha, sempre falam: Meu Deus, que qualidade de imagem. Não é mérito meu, não. Eu só tô usando o sistema que o YouTube me permite usar, sabe? Não tem milagre nenhum ali. Mas assim, detalhar isso é tão difícil porque a Twitch ela não comunica bem com os criadores, ela faz alterações repentinas que prejudicam os criadores. Quando ela dá a impressão de que vai fazer um período de transição, eles vacilam, que foi aquela questão de quando iam mexer na precificação e nos rendimentos das pessoas, fizeram um período de transição de 12 meses. Mas eu lembro que nessa época eu recebi umas propostas bizarras do tipo, faz aí múltiplas horas de live por $10. Chega a ser meio ofensivo pro criador isso. A Twitch teve essa época, eu diria o quê? 3 anos atrás, 4 anos atrás, tinha um programa de incentivo. Que aí foi quando eles começaram a rodar essa loucura de ads, né? Então, cada streamer recebia no começo do mês ou no final do mês, pro próximo mês, uma proposta. Que aí, beleza, interessante, fixa, né? Ok, se você passar 6 minutos de ad por hora, é isso. Se você passar 3 minutos de ad... E beleza, no começo tava meio proporcional, que talvez já ganharia, já tava um valor interessante, streamers pequenos estavam... Cara, eu não quero passar 6 minutos de ad por hora, mas isso aqui me garante esse valor no final do mês, que é o grande problema para streamer, né? Mas aí foi, sei lá, tipo, uma proposta vinha $150, um mês depois tava $12, tava $8, entendeu? Então... complicou muito. Eu mesmo recentemente assinei o bendito Turbo deles, né? Que é equivalente ao YouTube Premium. Eu acho que estava R$27. Mas eu acompanho, eu trabalho com streamers da Twitch, cara. Eu preciso ver a live, eu preciso ver se a gente fez um negócio. E eu não aguentava mais. Não interessa só dar sub, né? Porque antes eu preferia ficar dando sub pra todo mundo. O que acaba sendo meio ruim, né? Por mais que o pessoal ganhe dinheiro com a Turbo também, assim como o YouTube Premium paga quando você assiste, agora eu tô dando menos sub, né? Então, isso também desmotiva o próprio streamer. Pô, perdi. Talvez eu tô ganhando menos sub, eu tô desmotivado de streamar tanto. Então parece que a Twitch não acerta a mão o que tem que fazer aqui. E eu sei que a Amazon fala que não dá lucro e tal, cara, mas você tinha uma marca tão forte. Ó, eu falando com uma pessoa que bateu de frente com a Twitch 2 vezes, tá? E que a Twitch, inclusive, informações de bastidores aqui, pagou streamers depois que acabou o projeto da Zubo e pagou streamers depois que acabou o projeto da Mixer e do Facebook Gaming, no qual não trabalhei, tá? O pessoal tinha contratos de mínimo de horas, o pessoal tinha... E, evidentemente, que eu não vou entrar nos detalhes disso. Mas a Twitch se movimentava no mercado. E agora, não sei. Eu acho que parece que a própria Amazon trata como se fosse uma chatice e tem que dar lucro. Uma empresa da Amazon, não sei se precisa de mais lucro, né? Quando você tem um público jovem centralizado num espaço, cuida desse produto. Cuide, entendeu? Porque isso aqui é muito difícil. Era a coisa mais difícil, era as pessoas, nossa, eu sou da Roxinha. A gente falou de Roxinha, parece que Roxinha me persegue, né? Até falando do Nubank ou da Twitch, entendeu? Porque, pelo amor de Roxinha pra Deus. roxinha, Cara, só que hoje em dia não. Finalmente as pessoas viram. Por quê? Porque a experiência pro usuário agora tá ruim. Antes era mais pro streamer, agora o usuário é insuportável. Então, uma pena, cara. Né? Uma pena mesmo. E eu queria voltar num ponto que o Davi falou, que você estava conversando com seu colega que ele falou de questão de comunidade. Cara, eu, como alguém que eu fiz live, não só na Twitch, mas quando era Justin TV também, eu fiz live Mixer, Azubo, fiz live em um monte de plataforma. Cara, no YouTube eu sinto uma proximidade enorme com inscritos e eu reparo que
quando eu faço live, tipo, sempre tem a mesma galera, sabe? Você começa a reconhecer o nome, as pessoas comentam bastante. Então, acho que é uma questão, assim, mais de o público estar presente, porque construir comunidade, o YouTube é excelente pra isso. O que é que o YouTube carece ainda hoje, na tua perspectiva, pra tornar a proposta de valor dele imbatível em relação à Twitch? Eu sei que pra você já é imbatível, tanto que você não faz mais na Twitch, você faz só lá. Mas assim, o que é que ele precisa fazer pra convencer todo mundo que tá na Twitch, convencer um Alanzoca da vida a ir pro YouTube fazer live e não na Twitch? Eu acho que seria muito benéfico, tanto para o YouTube quanto para os criadores, se houvesse um sistema parecido com, assim, o assinante Prime tem um sub mensal na Twitch, a gente ter o assinante Premium do YouTube ganhar um sub mensal equivalente, né? Não chama inscrição, é assinatura, né? Do clube de canais. Ganhar gratuitamente uma, porque eu acho que com isso, muita gente que faz live no YouTube ia estimular as pessoas a assinarem o Premium, e nesse estímulo poderia, assim, se a pessoa assinou pelo canal tal, o criador ganha um percentual, sei lá, e acho que ia ser benéfico. Eu não sinto falta de muita coisa, não, na hora de fazer live no YouTube. Eu acho que flui bem. Eu ia até pedir pro pessoal do chat, para finalizar o assunto, tipo, o que vocês gostam ou não gostam da Twitch? Vocês estão vendo mais live no YouTube? Eu quero realmente fazer uma pesquisa de mercado para entender como que o público tem consumido live. Tem muita gente que eu acho que foi ver live no YouTube e se surpreendeu, né? A gente até estava falando do tipo super chat, que é uma forma do creator monetizar no YouTube, e funciona melhor que parece, que fica bonitinho, dependendo de quando você dá, fica mais tempo a mensagem. O Edu mesmo é um cara que não gosta de poluir a imagem, né? Então ele senta, consegue ler de forma organizada, mas é difícil. Mas eu gostaria de ver mais gente no YouTube, sim, cara, com certeza. E galera, espero que vocês tenham curtido o episódio. A gente agradece aqui não só vocês, mas também a Insider, que patrocinou também esse episódio aqui. Estou vestido de Insider. Eu não sabia se ia ter publi de Insider hoje, mas eu quis vestir porque a camiseta ela é bem confortável. Talvez eu esteja de cueca da Insider também, talvez não. Talvez eu não esteja de cueca. Nosso cupom com a Insider é TheByte15. Utilizem para ganhar um descontinho. E muito obrigado aos que acompanharam mais um episódio. É nóis. Tchau.